Fala galera, começa agora o Pauta Aberta e o programa de hoje vai ser um pouquinho diferente porque a gente está com uma série de vídeos sobre os diversos temas tratados aqui na LER, Salão Carioca do Livro, dentro do espaço 6 Gran Rio. E o tema de hoje é... Gente, eu recebo aqui agora no Pauta Aberta o ator Armando Babaioff. Você foi premiado pelo Prêmio 6 Gran Rio de Teatro como o melhor ator por Tom na Fazenda, que é uma peça que trata de sexualidade e é o tema de hoje do nosso programa, sexualidade na literatura e na dramaturgia. Eu queria que você falasse um pouco sobre a peça, sobre o processo todo, como é que foi. Um breve resumo para quem não assistiu a peça. Tom é um publicitário, ele perde o namorado num acidente de moto e se vê obrigado a ir na fazenda para o velório do namorado. Só que quando ele chega nessa fazenda, ele percebe que a mãe do morto não faz a menor ideia de quem seja aquele homem em pé na cozinha da casa dela e tampouco fazia ideia de que o filho era gay. Durante a trajetória, a jornada do Tom, nesses dias que ele fica e resolve ficar na fazenda a pedido da própria mãe do morto, ele vai tentando entender o porquê das coisas. E o grande dilema do personagem, do Tom, nessa peça, é ele entender que esse assunto é proibido dentro daquela casa, que não se pode falar disso, que não se pode tocar nesse assunto. De que forma ele vive a sua própria sexualidade naquele lugar. E o interessante, Tom na Fazenda, para quem não assistiu, gente, assistam, a peça é maravilhosa. Os personagens todos, eles passam por transformações, como você falou, né? O Tom se vê obrigado a se reprimir, algo que na vida dele nunca passou pela cabeça dele. Então é curioso você ver um personagem que é assumidamente gay, se reprimindo naquele primeiro momento e talvez até voltando para dentro de um armário. E a pressão psicológica que existe dentro da peça, que acho que é o grande barato desse espetáculo, a relação interfamiliar entre as pessoas dessa família, esse personagem se coloca nesse lugar. Esse personagem, o Tom, acaba se colocando no lugar do morto, do namorado morto, e começa a vivenciar experiências homofóbicas, experiências de violência psicológica, de tortura psicológica. Então, ele acaba se colocando no lugar de um gay não assumido numa cidade do interior e, no final das contas, acaba até trocando um pouco de personalidade. E aí, o que eu acho mais legal é quando o teatro se torna universal e você não fala para um único grupo, você está falando para toda uma humanidade. O que é maravilhoso, né? E também tem um livro, né? Queria que você falasse também do livro da peça. O registro disso numa publicação é fascinante, porque a gente registra na história que esse espetáculo aconteceu. Isso, para nós, é um registro e a possibilidade de poder distribuir além do espetáculo. Estou aqui agora com o diretor de Tom na Fazenda, Rodrigo Portela. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa, Rodrigo. Tudo bem, obrigado. Que bom estar aqui. Eu queria que você contasse um pouco do processo de direção de Tom na Fazenda, que tem a ver, né, com essa questão da sexualidade. Quando eu tive meu primeiro contato com o Tom na Fazenda, apesar do personagem central ter uma relação homoafetiva, né, com o namorado dele e toda a peça girar em torno dessa questão da aceitação, né, da família do namorado morto em relação à sexualidade do Tom, eu tive um pouco a impressão de que a peça tratava da questão da sexualidade de forma mais abrangente, mais plural. O Tom, a grande questão ali daquela tem no Tom na Fazenda, não é exatamente o fato da mãe ou da família não saber sobre a sexualidade do filho. O maior problema ali é tudo que se constrói de mentiroso, de enganoso em torno de uma vida que é falsa, que não é real. Tem uma frase do Michel-Marc Bouchard, que é o autor, é um canadense de Montreal, que está no prólogo da peça, ele diz o seguinte: o homossexual aprende a mentir antes mesmo de aprender a amar. E essa frase ficou muito forte para mim, norteou muito o meu processo de abordagem dessa obra, né? A gente falar da mentira e não exatamente da questão da sexualidade. E Tom na Fazenda é uma peça tão interessante, tão maravilhosa, porque ela toca nessa questão da sexualidade que é tão atual, né, e presente na nossa sociedade, os desafios todos, as barreiras a serem rompidas, não é, Rodrigo? Exatamente. Eu acho até que isso é um dos grandes motivos que faz com que tanta gente queira assistir o espetáculo, né? A gente está um ano em cartaz e tem tido um público impressionante. E eu acho que tem a ver um pouco com isso. As pessoas estão querendo discutir, pensar, ver, se ver. Não precisa ser caricato, quer dizer, a gente pode tratar desse tema de uma forma talvez um pouco mais delicada. E uma coisa que eu queria perguntar para você também é de que maneira os nossos jovens, as crianças de hoje podem se interessar mais pela leitura. Na sua opinião, como é que isso pode ser melhor incentivado? Eu acho que a gente precisa reinventar, de alguma forma, a aproximação
do livro, da leitura e da criança, porque a gente já entendeu agora a maneira como a tradicional de pensar a questão da leitura pelo encantamento, pela fábula, pela história, não é suficiente, porque isso está disponível nos jogos hoje, né? Os jogos que meu filho joga são jogos, eles são carregados de uma estrutura fabular, ficcional, ou seja, ele é capaz de manipular, inclusive, os personagens. Eu não sei, eu tenho sempre a sensação de que a gente anda em espiral na história, né? E acho que talvez seja um momento onde a coisa passa para um outro lugar, porque há uma descoberta, há uma novidade. Mas eu tenho também a impressão de que em algum momento a gente vai fazer esse retorno, porque também a tecnologia não sustenta todo tipo de relação, né? O programa Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Obrigado a todos pela presença. Curtam o nosso canal, apertem o sininho e um beijo a todos. Até lá!